Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje estamos aqui para falar de Promised Boys, Todos os Olhos em Nós, livro que saiu pela Galera Record, que é do Nick Brooks. Nick Brooks é esse queridão aqui, que se define como um contador de histórias, é cineasta formado pela Universidade não sei o que da Califórnia, trabalhou na série da Disney O Mandaloriano, fala aqui de uns prêmios que ele recebeu e diz que ele já trabalhou com jovens em situação de risco e suas histórias refletem a vivência que teve nesse período. Promised Boys é seu primeiro livro para o público jovem adulto, foi considerado um dos mais esperados do ano pela BuzzFeed e pela Forbes. Aqui atrás a gente tem algumas avaliações daquela autora de Um de Nós Está Mentindo, que fez um super sucesso, falando como é emocionante, cativante e tudo mais. Do Adam Silveira, que é dos Dois Morrem no Final, que ele fala que ele ficou na ponta da cadeira tentando descobrir se a gente ia ver meninos se transformarem em homens ou meninos que se tornam assassinos. E por último, Nick Stone, que foi a autora que escreveu Cartas para Martin, que fala que não há nada que se compare com um livro que consegue sintetizar com perfeição críticas sociais e um enredo empolgante com personagens complexos. Promised Boys faz isso diversas vezes. E vamos lá, a gente tem aqui na capa 3 meninos pretos e aqui atrás 3 pares de pés com uma arma no chão. E logo no comecinho do livro a gente tem uma notícia. Diretor querido pela comunidade é assassinado aos 43 anos. E aí tem aqui a notícia. E a gente vai ver que o diretor tomou um tiro na têmpora. O diretor é o diretor da escola preparatória Urban Promise, alguma coisa assim, que é uma escola preparatória só para meninos, que a gente vai descobrindo no decorrer do livro que ela é extremamente rígida. Tem uma linha azul no corredor que os meninos todos têm que andar nela, eles não podem falar uns com os outros, eles não podem, assim, fazer nada que não seja estritamente permitido e pedido, eles não podem fazer nada fora da risca. E, assim, é absurdo essa opressão da escola, assim, fica claro já no início, que é uma escola bem difícil para crianças e adolescentes estudarem. Aí a gente tem a morte do diretor, e é muito interessante que os capítulos, ele é dividido em 5 partes, mais ou menos, o livro, 4 ou 5 partes. E aí a gente vai ver os capítulos, eles são assim, ó. Por exemplo, tem a notícia, e aí a primeira pessoa que fala nos dias atuais, ninguém. Aluno da escola preparatória e tudo mais, e ele fala assim: fiquei sabendo que um aluno trouxe uma arma para a escola no dia do assassinato. Não diga que soube por mim. E assim vai indo. É como se fossem depoimentos. Aí tem a Keiana, que é aluna do colégio Anacostia, sei lá. Vocês entenderam? E aí ela dá uma ideia do que ela tá falando, tipo um depoimento. É tipo um depoimento. Mas, no formato de um depoimento, mas não necessariamente é um depoimento. E assim a gente vai vendo os capítulos correndo e tal, e a gente vai descobrir que os 3 alunos suspeitos de ter cometido o crime contra o diretor, que foi um aluno, são Ramon, que é um menino latino-americano, Trey e J-Bay, que são 2 garotos negros. Todos 3 têm a pele escura. E, óbvio, todos 3 vêm de bairros mais simples, de vivência assim, nossa, com certeza com essa vivência dele, foi ele. Esse é um garoto problema, esse tem um primo que é da Diocese, que é uma gangue, esse outro pai, o responsável era do exército, deve ter arma e tudo mais. Então, são, assim, 3 alunos para os quais, assim, todo mundo aponta o dedo. E é muito interessante no decorrer do livro que, assim, tem um monte de gente que fala: não, eu não acho que foi, mas se foi eu também não ficaria surpresa, né? Com aquele bairro, com aquela família, com aquela gangue do primo dele. Então todo mundo fala: eles são tão doces, mas será assim? E pouquíssimas pessoas refutam essa ideia de não foi esses meninos, sabe? É muito interessante, assim, isso. É muito claro isso, que foi um dos 3. E a polícia começa a fazer a investigação e tudo mais, e começa, por exemplo, tá no interrogatório do Trey, e aí fala: olha, o menino lá falou que você fez isso, então é melhor você começar a abrir a boca. E começa a jogar uns contra os outros, dos meninos. Esse livro e esse Todos os Olhos em Nós me lembrou muito Olhos que Condenam, que foi uma minissérie, um documentário na Netflix, que foi sobre a história daquele caso dos 5 do Central Park, que foram 5 meninos negros acusados de ter cometido um crime e eles nunca cometeram esse crime. E assim, o que o Nick traz aqui é uma crítica
clara ao racismo, mas muito forte ao sistema de ensino opressor. O sistema de ensino deficiente, que cria gado. A ideia é essa, criticar esse formato. E aí, assim, logo no comecinho, ele traz, antes da história começar, ele traz um texto do livro Why Schools Don't Educate, que é porque escolas não educam, do John Taylor Gato, não sei, que diz assim: nos últimos 25 anos de ensino, percebi um fenômeno fascinante. As escolas e a educação escolar são insignificantes para os estados do planeta. Ninguém mais acredita que cientistas sejam treinados em aulas de ciências, que políticos sejam treinados nas aulas de ciências sociais ou poetas nas aulas de idiomas. A verdade é que as escolas não nos ensinam nada a não ser seguir ordens. É um mistério para mim por que isso acontece, pois milhares de pessoas cuidadosas e carinhosas trabalham como professoras e diretoras, mas a lógica abstrata da instituição acaba sobrepujando suas qualidades individuais. Mesmo que professores se importem e trabalhem arduamente, a instituição é psicopática e não tem consciência. Um sinal toca e o jovem que está escrevendo um poema precisa fechar o caderno e ir para uma cela diferente, onde ele precisa decorar que o homem e o macaco têm o mesmo ancestral. E assim, no decorrer do livro, a gente vai vendo o suspense rolando, que é delicioso, assim, quando você tem muito costume de ler suspense, você vê que a história vai te levando ali e aí solta uma informação ou outra. Vai te levando para um suspeito em potencial e solta uma informação ou outra. E aí você pesca e fala, foi aquela pessoa. Chega no final, foi aquela pessoa mesmo. Você entende a fórmula da coisa e descobre já quem foi. E é muito legal, mas às vezes fica tipo, previsível. Esse livro não é previsível. Ele solta uma coisa ou outra, mas ele solta para todos os lados, absolutamente todos os lados. Eu cheguei no final da história pensando, não foi nenhum dos três, foi tal. Cara, é muito doido, foi muito interessante chegar no final e ficar tipo, faz todo sentido, mas eu não vi isso chegando, sabe? Essa ideia da história que o Nick traz, e eu adorei essa parte do suspense. A parte da crítica ao sistema de ensino fica muito clara e faz pensar bastante, porque a Promise é uma escola muito opressora aqui na história. É muito difícil para essas crianças serem tratadas como criminosos o tempo inteiro, sendo que tudo que elas estão fazendo é, tipo, tentar passar por esse período que não é fácil e chegar numa faculdade depois. Muitas delas têm esse objetivo. E a crítica ao racismo também, onde tá todo mundo falando, talvez não tenha sido eles, mas são meninos pretos e pobres, possivelmente foi. Então, assim, são várias críticas que o livro traz, que são muito fortes e interessantes, e foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu li um livro há um tempo atrás que se chama A Cor da Pele. Eu acho que eu já gravei vídeo, se eu gravei, vou deixar aqui em cima. E foi um livro também que me surpreendeu bastante, que me tocou bastante, que também fala dessa questão do racismo muito, muito, muito forte. Foi muito tocante, assim, esse A Cor da Pele, e esse Promise Boys foi também. Ele é um livro, como diz, jovem adulto, e a gente colocou ele na parte do setor jovem, e assim, eu super indico. Porque tem a parte do suspense que te mantém ali na história, mas tem essas críticas que vão te pegando bastante, vão te fazendo pensar. Então ele é um livro ao mesmo tempo delicioso de ler e ao mesmo tempo, nossa, que fica cutucando assim você, sabe? Te fazendo pensar. Então foi uma surpresa muito boa pra mim. E é isso. Eu vou deixar aqui em cima o meu Instagram, porque se você não me segue, você vai lá me seguir, que eu sempre deixo tudo que eu tô lendo, faço uns posts, tudo mais, nos stories, então vou por aqui. E se vocês leram, me contem. Se vocês não leram, procurem ler. É um livro muito bom, muito interessante. E eu adorei que ele é voltado para o público jovem. Ele tem um quê de Uma Rosa no Concreto, aqueles livros da Andy Thomas que falam sobre isso, sobre essas questões. Então tem muito jovem que curte ler esse tipo de conteúdo. E, assim, super recomendo. Me contem o que vocês acharam, se vocês leram, me contem o que acharam do vídeo, me contem se vocês forem ler, se vocês souberem de livros nesse mesmo estilo, podem me indicar. E é isso. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.